Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Nesse vídeo aqui de hoje eu vou comentar com vocês uma polêmica envolvendo Anderson Silva, que é um pastor aqui de Brasília, por um texto que ele escreveu há mais ou menos umas 2 semanas intitulado A Mulher e Seu Potencial Demoníaco. Esse texto teve uma grande repercussão não só no âmbito cristão, mas também chegou a extrapolar, né? Então eu queria comentar um pouco, porque eu tenho certeza que vai ser algo interessante. Uma outra controvérsia que eu quero comentar com os senhores também, ainda essa semana, se der tempo, é essa controvérsia aí envolvendo a androsfera, né? Alguns canais PeeWay rusgando com canais Red Pill e canais MGTOW. Então eu quero falar um pouquinho também sobre isso. Esse canal aqui é um canal Red Pill, sem dúvida alguma, embora minha abordagem seja uma abordagem sui generis, porque ela é feita à luz dos princípios do Evangelho, enfim, é um canal cristão. Mas então eu quero comentar também essa questão, acho bastante interessante. Eu optei por comentar primeiro essa controvérsia do Anderson Silva, primeiro porque ela é um pouco mais antiga, e segundo porque ela é uma controvérsia, então, teológica. E como eu sempre tenho dito para os senhores aqui nesse canal, a Red Pill mais importante de todas, meu amigo, que você tem que tomar, é a Red Pill do Evangelho, porque ela abre os seus olhos espirituais para enxergar todo o resto. Porque não adianta você sair de um microsistema, né, sair da matriz feminina, mas ficar preso em vários outros microsistemas. Então é fundamental que nós tenhamos essa consciência do Evangelho. Pois bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo que o próprio Anderson Silva fez, uma live lá no canal dele, explicando esse texto, e também um vídeo que o Iago Martins fez lá no canal dele, lendo esse texto do Anderson Silva e, na minha opinião, fazendo uma leitura completamente errada, uma leitura completamente enviesada, que acabou resumindo, mais ou menos, os argumentos aí dos pastores feministas e dos pastores progressistas. Embora o Iago, né, seja um cara conservador, até onde conste a mim, ele fez uma leitura completamente enviesada desse texto. E é exatamente esse aspecto que eu já queria começar a destacar aqui do texto do Anderson Silva. Esse é um ponto que eu sempre tenho dito aqui no canal, tá? São 2 pontos que eu já vou destacar aqui inicialmente. O primeiro deles, a maioria das comunidades cristãs, dos pastores e das lideranças cristãs em geral, ainda não se atentou para um fato de que o paradigma atual de casamento, relacionamento em geral, família, masculinidade e feminilidade não é mais aquele paradigma do século XIX, sabe? Aquele paradigma romântico, que a mulher estava numa redoma, que ela era dona de casa ali do lar, que cuidava dos filhos, ela jamais poderia fazer mal algum, ela era um ser imaculado, enfim, o marido, aquele trabalhador e tal. Não existe mais esse paradigma. As igrejas, as lideranças cristãs têm que se atentar, eu já tenho dito isso muitas vezes aqui no canal. O paradigma hoje é outro, é um paradigma por meio do qual o feminismo e o progressismo tem se infiltrado no Estado, tem se infiltrado na cultura, no meio acadêmico e, em geral, tem fomentado uma mentalidade altamente destrutiva nas mulheres, uma mentalidade rebelde, uma mentalidade subversiva, exatamente valendo-se desse potencial demoníaco que as mulheres têm, exatamente valendo-se desse desequilíbrio emocional do qual o Anderson Silva fala aqui no texto dele, que as mulheres têm. As mulheres são mais suscetíveis, então, de sucumbir a esse revanchismo que o feminismo prega contra os homens que sempre oprimiram as mulheres, sempre foram seres cruéis. Enfim, muitas mulheres têm comprado essa idiotice, inclusive dentro das igrejas, e têm agido de forma completamente, sabe, reprovável, de forma destrutiva. É necessário que as lideranças acordem para esse novo paradigma, onde o homem tem sido marginalizado e a mulher, então, tem ali ainda permanecido naquela redoma da qual, meu filho, ela já não está lá dentro há muito tempo. Então, despertem lideranças cristãs. E um segundo ponto que eu quero já chamar a atenção aqui inicialmente é, olha só, o feminismo e o progressismo, no aspecto formal, com esses princípios e essas ideias muito clichês até que ele defende, de fato a maioria das igrejas ainda rechaça esse movimento, não aceita, acha que realmente é um desvio essa ideia de igualdade entre homens e mulheres, mas na prática o que eu tenho visto é que tanto o feminismo quanto o progressismo têm penetrado de uma forma muito sutil no seio das igrejas, e é isso que as lideranças não têm percebido. Então certos valores e certos princípios dessas ideologias têm começado a permear o discurso de líderes, pastores, enfim, de mulheres cristãs, sem que essas pessoas percebam. A leitura que o Iago fez do texto foi totalmente nessa mesma linha, nesse sentido, nesse viés já muito sutil desse feminismo, desse progressismo. As mulheres que criticaram lá o texto do Anderson e foram lá aplaudir o que o Iago Martins estava dizendo, foram mais ou menos na mesma linha. E você vê que são mulheres que se dizem cristãs, mulheres que seguem a Bíblia, que estão ali dispostas a aceitar o paradigma cristão. Me desculpa. Olha, definitivamente parece que isso já não é mais verdade. Então,
as pessoas têm que se atentar. Elas estão sendo afetadas por essa mentalidade sem que elas percebam. Certos princípios básicos do evangelho, por exemplo, como a submissão da mulher ao homem, hoje isso é um absurdo. Isso é uma questão histórica, isso já não tem mais validade, isso é uma questão cultural. Então essa leitura que os pastores progressistas fizeram do texto do Anderson Silva não me surpreendeu muito. Afinal, esse pessoal prega aquele Cristo hippie, lá do Evangelho Paz e Amor, com os discípulos fumando maconha lá no Monte das Oliveiras. Então isso não me surpreende. Geralmente é o pessoal que é chamado pelos jornais, pela grande mídia, para poder falar do Evangelho, porque eles já compraram os valores desse pessoal. Então isso aí não me surpreendeu. Agora, um cara mais conservador como o Iago e a quantidade de mulheres que se dizem cristãs criticando esse texto aqui, isso sim me causou alguma surpresa. Mas enfim, então feitas essas observações iniciais, vamos ao texto do Anderson. Eu o dividi em 4 partes e vou comentá-las aqui agora. Começando então pelo título: A Mulher e Seu Potencial Demoníaco. Aqui já iniciou a má fé de todo mundo que eu percebi que leu esse texto aqui e saiu então crucificando o Anderson. Veja, eu não estou aqui para defender o Anderson Silva, pelo contrário, né? Há vídeos aqui no qual, inclusive, eu critico o comportamento do Anderson, mas eu percebo que ele está começando a tomar alguns red pills aí e está percebendo aquela velha história de que hoje você não pode fazer o mínimo comentário crítico ao comportamento das mulheres, porque senão você é machista, você é misógino. Meu amigo, a essa altura do campeonato, dane-se quem pensa que eu sou machista, quem pensa que eu sou misógino, simplesmente por fazer uma análise crítica do comportamento das mulheres. Então, assim, eu não estou para fazer a defesa do Anderson Silva, mas a maioria das pessoas que leram esse texto leu de uma forma já enviesada, querendo crucificar o cara porque não gosta dele, porque ele é conservador, ou porque ele votou no Bolsonaro, ou porque ele é tatuado, então tem pastores que não gostam. Então, quando você pega um texto e já vai ler esse texto, né, predisposto a condenar o cara que escreveu, porque foi o cara que escreveu, não gosta, então não deve ter nada de bom nesse texto. Obviamente que você vai fazer a pior leitura possível. Então perceba, por esse título aqui, A Mulher e Seu Potencial Demoníaco, ele está dizendo que toda mulher é em si um ser demoníaco? Não. Tanto é que ele usa a expressão potencial. Existe uma diferença entre potência e ato. Isso é uma questão de filosofia aristotélica, que é de onde vem esse conceito da forma como nós utilizamos hoje, né, de potência e ato. Está lá na metafísica do Aristóteles. Então, se você for lá buscar, ele não está dizendo que toda mulher é em si, já em ato, um ser demoníaco. Ele está dizendo que a mulher tem um potencial demoníaco. Ele está dizendo aqui que o homem também não tenha um potencial demoníaco? Não, ele não está falando isso. Ele está falando também que a mulher não tem um lado sagrado? Não, ele também não está falando isso. Mas como é que 99% das pessoas que criticaram Anderson Silva nesse texto aqui leram? Leram exatamente dessa maneira. Então, meu amigo, já foi uma desonestidade intelectual, logo de início, que eu percebi nesse pessoal que leu o texto. O Iago mesmo ficava o tempo todo, o homem não, o homem não, o homem não. Meu amigo, ele delimitou o objeto aqui do texto dele ao potencial demoníaco da mulher. Se todas as vezes que você for escrever um texto, você tiver que escrever sobre todos os assuntos correlatos, desculpa, meu amigo, tu vai escrever uma enciclopédia e ainda não vai acabar de falar, porque de certa forma está tudo conectado, existe uma correlação entre todos os aspectos relevantes da existência humana. Então, essa é uma primeira observação. Sim, todos nós, tanto homens quanto mulheres, temos um potencial demoníaco, né? O profano masculino e o profano feminino, né, para lembrar aqui o Nessarran Alita, mas não só o Nessarran Alita. Cara, você leu o Jung, você leu o Freud, eu gosto mais do Jung, né? Então, a psicanálise do Jung, ela reporta o quanto a mulher pode ser um ser perigoso, um ser destrutivo, lá na análise dos arquétipos, enfim. A própria Bíblia, né, a partir dos exemplos que o Anderson Silva cita aqui. Então já começou assim, de forma bastante desonesta para mim, essa leitura das pessoas que não entenderam isso. Todos nós temos um potencial demoníaco se não estivermos sujeitos ali ao senhorio de Cristo, se não estivermos ali em contato com os princípios do Evangelho. Agora, o texto focou no potencial demoníaco da mulher. Então prossegue o Anderson Silva aqui, já entrando propriamente no texto, né? Homem, ame sua mulher, lidere-a. E aí ele cita um versículo. A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Uma mulher não amada e liderada se torna um demônio. Jezabel, Eva, Dalila e Herodias mostram na Bíblia o potencial vingativo, manipulador e diabólico de uma mulher que não possui um homem que a ame a ponto de liderá-la. A força moral que Deus concedeu ao homem deve ser usada no desequilíbrio emocional que a mulher enfrenta sutilmente. Ao invés de força moral, eu colocaria força racional. Por quê? Em geral, o homem sim é o aspecto racional dentro de um relacionamento, assim como a mulher é o aspecto sentimental, é o aspecto emocional.
Deus fez as coisas de forma perfeita, de forma que um complementasse o outro e então desenvolvesse a partir daí um relacionamento equilibrado. Isso a partir de uma perspectiva de complementariedade, meu amigo. Se você lê um texto desse aqui a partir de uma perspectiva de igualdade, que é o que o feminismo prega, obviamente esse texto vai ser um absurdo, não vai fazer nenhum sentido. Agora eu pergunto, não me interessa, tá? O que o meio secular, a mídia secular, o pensamento secular pensa. Do ponto de vista cristão, qual que é a surpresa nisso aqui que o Anderson Silva está falando? Honestamente, Efésios 5:22 e seguintes: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo. Assim também sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aí prossegue. Qual que é a dificuldade de entender isso aqui? E algumas pessoas objetam o seguinte: não, mas isso aqui é um texto que os homens utilizam para massacrar as mulheres, para oprimir, para dominar e tal. É, meu amigo, então me desculpa, tanto quem faz essa objeção como quem lê esse texto para fazer isso, está fazendo a leitura errada, são dois imbecis. Porque se o texto diz que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, tem espaço aqui para agressão, para maltratar, para xingar, para violentar de alguma forma? Não, não tem espaço. Então, se a pessoa está lendo assim, ela está lendo de uma forma imbecil. Tanto quem faz essa objeção, quanto quem usa esse texto para fazer isso. Agora, o texto também é muito claro. A mulher tem que ser sujeita ao marido. Acabou. Não, mas isso é uma questão cultural, daquele tempo que era diferente. Não, não é uma questão cultural. O texto está num contexto teológico. Veja que Paulo vai fazendo um paralelo entre a relação de Cristo e a igreja. E como é que funciona, meu amigo? Assim como Cristo foi submisso a Deus, o homem tem que ser submisso a Cristo e a mulher tem que ser submissa ao marido. A igreja não é submissa a Cristo? Acabou. Agora, o fundamental é que esse homem, então, seja submisso a Cristo. E essa mulher, então, tem que ser submissa ao marido. Acabou. Não tem dificuldade nenhuma, porque, de fato, uma mulher sem uma liderança ali de um homem realmente sujeito a Cristo vai ser um ser perdido nessa existência, assim como um homem também que não está debaixo do senhorio de Cristo. Não tem muita dificuldade de entender isso, cara. Só que as pessoas hoje em dia estão tão contaminadas por essa perspectiva sutil do progressismo e do feminismo que elas não conseguem mais compreender isso. Vá ver se essas mulheres empoderadas, que não precisam de homem para nada, que são independentes e tudo, geralmente são pessoas mais equilibradas ou desequilibradas? São pessoas que têm um comportamento mais construtivo ou um comportamento mais destrutivo? Um comportamento doce, um comportamento agradável ou um comportamento amargo e desagradável? Aí você chega às suas próprias conclusões, meu amigo. Tô dizendo que a mulher também vai ser inviável, que não pode ser uma profissional razoável ou uma boa mãe dentro de uma certa limitação. Agora, é fato que uma mulher sem uma liderança masculina, às vezes se não é do marido, vai ser do pai, ou de um irmão mais velho, ou de alguém nesse sentido. É claro também que eu não estou dizendo que o evangelho na vida de uma mulher não possa fazer a diferença, vai fazer a diferença também. Agora, ela vai ser um ser desorientado até certo ponto nessa existência, porque essa relação que se dá entre um homem e uma mulher dentro de uma perspectiva do evangelho, de uma perspectiva cristã, envolve também aspectos espirituais. Lembra lá do Gênesis? Teu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Enfim, agora não me causou surpresa nenhuma, então as cristãs aí, que se dizem, né, cristãs sujeitas aos princípios bíblicos, terem achado um absurdo o texto do Anderson, um texto machista. Afinal de contas, em pleno século XXI, falar que uma mulher precisa ser submissa ao marido, precisa ser obediente, precisa ser liderada, isso é um absurdo, isso é algo completamente fora de contexto, né? Uma Jezabel da vida, imagina citar Jezabel. Quem nunca leu a história dessa mulher lá no livro, né, do primeiro livro de Reis, e viu o quanto ela foi manipuladora, o quanto ela era uma pessoa macabra, que acabou ali manipulando Acabe, que era um marido fraco, que não conseguiu liderá-la, e por isso caiu em desgraça. Tanto Acabe quanto a própria Jezabel acabou em desgraça porque faltou uma liderança masculina. Eva, o caso clássico, né? Ali no mínimo, uma negligência ali do Adão, né? Deixou a Eva andando lá pelo jardim. Olha o que aconteceu. Dalila, outro exemplo, tem até um vídeo aqui no canal recentemente que eu falo sobre essa questão de Dalila, né? O Sansão Mangina lá, foi um título meio jocoso, mas Dalila manipulou Sansão sexualmente o tempo inteiro. Olha o que deu com a vida de Sansão, desgraçou a sua própria vida porque foi manipulado por Dalila. Herodias, gente, isso é um caso clássico. Herodias vivia uma relação de adultério com Herodes e João Batista, que era o profeta da época, vivia acusando, olha, você está em adultério, de acordo com a lei você não poderia ter se casado com Herodes, você já era casado, e ela de fato estava numa relação adulterina, mas Herodes não podia fazer nada com João Batista, por quê? Porque o povo amava João Batista. Até que chega um dia lá que a filha de Herodias faz uma dancinha de funk lá gostosinha, Herodes gosta daquela dança, e fala, olha, o que você me pedir aqui na frente dos meus convidados aqui, tudo que você me pedir, o que você me pedir eu vou te dar. Aí a menina vai lá na mãe dela, Herodias, e adivinha o que a mãe dela pede? Não, minha filha, fala o seguinte,
pede a cabeça de João Batista numa bandeja. E aí Herodes, pelo amor de Deus, sabia que não podia fazer aquilo e o povo ia se revoltar contra ele, mas cedeu, foi lá, tinha prometido. Então veja os níveis que uma mulher que cede aí ao seu potencial demoníaco pode realmente atingir. Olha o nível de destrutividade. Então não tem problema nenhum aqui. O que o Anderson Silva coloca é muito claro. Uma mulher que não tem essa liderança racional de um homem para poder, então, fazer um contraponto a esse desequilíbrio emocional que ela pode ter muitas vezes, meu amigo, ela está sujeita a esse tipo de situação. Agora, qual é a novidade nisso aqui? O Anderson prossegue no texto dele. E aqui já entrando num aspecto um pouco mais sociológico, né? Sabe onde a mulher esconde sua maldade? Nos índices do machismo. O homem é ação. Na ação do homem, a mulher oculta a manipulação. Quase nunca se verá a maldade da mulher. Se a mulher tivesse recebido de Deus a mesma força física do homem, vocês veriam do que a filha de Eva seria capaz. O homem não esconde quem é, e a mulher é especialista em ocultação. Raramente se descobre a traição de uma mulher, por exemplo. Quem se expõe pode ser mais facilmente transformado. Nossos índices de transformação no machonaria nacional atropelam os índices do feminaria, né? Mulher é orgulhosa. Esses dois aqui são projetos sociais lá da igreja dele. Mulher é orgulhosa, vingativa e manipuladora. Quando você convence um homem que ele está errado, ele muda. A mulher quer ser Deus desde o jardim. Eva não pecou por omissão, mas por orgulho. O poder seduz mais a mulher do que o homem. Olha, essa última frase aqui dele seria uma frase da qual eu discordo. Eu acho que o poder seduz tanto o homem quanto a mulher. A diferença é que a mulher geralmente quer estar com um homem poderoso e o homem então busca o poder como um fim em si mesmo, quer porque ele quer angariar ali vantagens sexuais ou o próprio dinheiro, enfim, mas o homem geralmente busca o poder como um fim em si mesmo. De qualquer forma, o que ele diz aqui é muito claro. E aí, o Iago lá no vídeo dele disse que não conseguiu entender essa parte do texto porque está muito truncado. Ok, eu até concordo que a redação do texto está um pouco truncada em alguns trechos aqui, mas o Iago disse que tinha assistido a live do Anderson Silva e olha, na live ele explica perfeitamente o que é dito aqui, então eu começo a realmente questionar se o Iago viu ou não a live, porque da forma como ele diz não ter entendido aqui, eu sinceramente, eu tinha entendido mais ou menos desde a primeira vez. A live só veio confirmar o que eu achava que realmente o Anderson Silva estava querendo dizer aqui. E veja, não é muito difícil de entender. Quando ele fala aqui, por exemplo, das questões dos índices do machismo. Quando você pega um jornal e lê lá uma notícia de que o marido xingou, que o marido agrediu, que o marido, enfim, abusou dessa mulher psicologicamente, violentou de alguma forma, ou na pior das hipóteses que esse marido foi lá e cometeu o ato bárbaro e covarde de matar essa mulher, essa reportagem geralmente vai trazer esse fato. Tudo que está por trás desse fato, em hipótese alguma, será trazido nessa reportagem porque não é do interesse. Porque qual que é o interesse desse tipo de notícia? Realmente, mostrar que o homem que foge da sua esfera racional de um relacionamento e ingressa na esfera emocional do relacionamento, que é a esfera da mulher, ele é capaz de cometer atos bárbaros, atos covardes, que devem sim ser reprovados. Em momento algum aqui do texto do Anderson Silva, como muita gente disse também, ele está passando pano para agressor, ele está querendo justificar a violência. Só gente imbecil ou com má fé leu esse texto dessa forma também. Mas enfim, muita gente argumentou isso, ele não está fazendo isso, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que quando o homem age, a ação dele bárbara, torpe, enfim, que deve ser punida, ela vai ficar evidente, porque o homem sim, ele tem inclusive mais força física do que a mulher. Então quando ele perde aquele controle racional, ele vai partir para a barbárie mesmo e ele tem que ser punido, porque ele saiu da esfera racional do relacionamento, como eu falei, e foi para a esfera emocional. Homens, entendam uma coisa, se você está com uma mulher tribulosa, com uma mulher rixosa, com uma mulher histérica, meu amigo, vaza. Deixa essa mulher pra lá, você não vai poder se divorciar dela, pelo menos do ponto de vista bíblico. Agora, você como homem vai poder se casar novamente, pelo menos dentro daquilo que eu tenho defendido aqui no canal. Vocês que já acompanham o canal aqui mais tempo sabem muito bem do que eu estou falando. Você vai poder se casar novamente, mas você não pode se divorciar dela. Agora, bater, agredir, xingar, ameaçar, meu amigo, isso não se justifica. Você saiu daquela esfera de racionalidade do relacionamento que cabe a você e ingressou na esfera emocional do relacionamento que cabe em geral as mulheres. Então a sua atitude é injustificável, você falhou como homem nesse ponto, ninguém questiona isso. Agora, o que está sendo dito aqui, e é muito evidente, meu Deus do céu, para a má fé das pessoas não entenderem, é que por trás de um contexto no qual às vezes você tem um homem agressivo, histérico, um homem neurótico, que não era um alcoólatra e se torna um alcoólatra, um homem que vai perdendo o equilíbrio emocional, um homem que entra num estágio de depressão muitas vezes, tudo isso que vai levando esse homem a esse estágio não aparece na reportagem, não aparece lá no testemunho que a mulher vai dar na frente da igreja, nunca vai aparecer
aparecer. Por quê? Porque não é do interesse das pessoas terem noção de que as mulheres, sim, também são corresponsáveis por esse tipo de situação. Ai, Duarte, você está colocando a culpa na vítima. Não, o homem tem a responsabilidade dele, agora a mulher também tem a responsabilidade dela. E mais do que isso, dentro daquilo que eu falei aqui no início do vídeo, vocês acham que não existem mulheres que, por serem manipuladoras, que por serem vingativas, por serem orgulhosas, não se valem desse aparato estatal, por exemplo, que está à disposição delas hoje para se vingar dos homens? Rapaz, eu já recebi áudio de marido me encaminhando o áudio da mulher dele, dizendo que ia fazer falsa denúncia contra ele na Lei Maria da Penha, porque ela havia sido traída por ele. Ok, a atitude dele é reprovável, o adultério é sempre um ato abjeto, um ato reprovável. Agora a mulher vai fazer uma falsa acusação contra o sujeito, vai prejudicá-lo criminalmente porque foi traída. Tem justificativa uma coisa dessa? Vocês acham mesmo que as mulheres na igreja também não estão sujeitas a serem manipuladas por esse feminismo sutil que tem entrado nas igrejas e também quererem acusar falsamente os seus maridos, seus namorados, sei lá, seus noivos que sejam dentro das igrejas? Vocês acham que elas também não estão contaminadas por essa mentalidade que homem e mulher é tudo igual, que não existe essa coisa de complementariedade, que textos como esse de Paulo e de Pedro, que falam que as mulheres têm que ser submissas ao marido, é um texto absurdo, é um texto anacrônico, é um texto que está fora da nossa cultura? Vocês acham que não tem mulheres na igreja que fazem isso? Pelo amor de Deus, abram os vossos olhos. Da mesma forma que o homem que não está sujeito ao senhorio de Cristo, que não está ali em contato com os princípios do evangelho, que não foi regenerado, pode se tornar um ser destrutivo, um ser demoníaco. Uma mulher que, mesmo estando frequentando o templo lá religioso cristão, ela pode ser um ser destrutivo também. É uma cristã nominal. Esse é o problema do templocentrismo. As pessoas acham que todo mundo que frequenta o templo é um ser angelical, que não tem problema nenhum. Eu já cansei de ver mulheres dentro de igreja manipulando os maridos, maltratando, com ciúme possessivo, doentio. E às vezes o cara não tem absolutamente nada a ver com isso. Então é óbvio. E aí o Anderson chega aqui, olha, o homem geralmente é mais fácil de ser transformado. É fato, porque o homem, exatamente por ser predominantemente racional, quando você o convence que ele está errado ali, ele tenta mudar. Ele de fato tenta enxergar as coisas de uma perspectiva mais racional e fala, bom, aqui eu estou cometendo um erro. Agora a mulher não, por ser mais sentimental, por ser mais emocional, dificilmente ela vai ceder ali racionalmente, dificilmente ela vai querer assumir a sua responsabilidade. E insisto nessa ideia. Uma mulher que não tem um profundo contato com o evangelho, um profundo contato realmente com a verdade, ela não vai querer ceder, ela não vai querer assumir a sua responsabilidade e entender qual que é a responsabilidade dela naquele contexto de conturbação familiar, naquele contexto de neurotização do marido dela, naquele contexto de adoecimento do marido dela. Ela não vai querer assumir essa responsabilidade, a não ser que ela seja então tomada de fato por uma profunda consciência do evangelho, porque então, meu amigo, se isso não acontecer, ela vai sim dar vazão a esse potencial demoníaco dela e ela será uma pessoa extremamente destrutiva. E aí, por fim, então, o Anderson Silva conclui o texto dele da seguinte maneira: a cultura verá apenas a fotografia do ato covarde de um homem agredindo uma mulher, ação injustificável. Óbvio, ele tem que dizer aqui o óbvio. Em momento algum, uma pessoa que lesse esse texto com boa vontade, né, com uma hermenêutica ali pelo menos não enviesada, iria entender o que ele quis dizer. Ele não estava justificando a violência do homem aqui. Ele estava simplesmente dizendo que a mulher tem responsabilidade por criar aquele ambiente muitas vezes insustentável, aquele inferno dentro de casa. Ninguém verá os meses de tortura emocional, relacional e psicológica que essa mulher exerceu para enlouquecer o comportamento desse homem. E a maioria das pessoas não quer nem saber, principalmente dentro das igrejas. E por quê? Exatamente por aquilo que eu falei no início. Ainda tem aquela visão lá do século XIX, daquele romantismo goetheano, aquela coisa infantil de que a mulher está numa redoma, que ela não pode provocar mal algum. Meu amigo, uma mulher que não tenha contato com a verdade, que não tenha contato com o evangelho, ela pode ser um ser extremamente destrutivo. É muita inocência achar que nós realmente não podemos fazer nenhuma crítica a esse tipo de comportamento, porque não, você é misógino, você é machista. Meu amigo, dane-se quem quiser pensar isso. Ó, quer pensar isso? Legal, campeão. Esse texto do Anderson Silva, na minha opinião, não deveria ter gerado essa repercussão toda. Agora, é claro, quando você está num ambiente de uma igreja que é cada vez mais progressista, de pastores feministas, líderes aí cristãos que, como eu falei, pregam aquele Jesus lá hippie, do paz e amor, fumando maconha com os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Desculpa, cara, não vai fazer sentido mesmo um texto como esse aqui. Então, senhores, para esse vídeo aqui, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Se você gostou desse conteúdo aqui, compartilhe essa mensagem, considere inscrever-se no nosso canal. Se você achar que isso possa ser útil sua vida, lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.